Olá, tudo bem? Meu nome é Keniara. Eu vim aqui hoje para falar um pouco para vocês de tudo que eu tenho vivido nesses últimos dias. Eu sou cristã, sou evangélica, sou da igreja presbiteriana, independente, e nesses últimos dias eu tenho vivido um milagre na minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que nós temos vivido, eu, meu esposo e meu filho. E tudo começou no dia 22 de novembro. Dia 22 de novembro, eu estava muito reflexiva sobre a minha vida com Deus. Apesar de estar indo sempre na igreja, indo na escola dominical, indo nos cultos todos os domingos, eu fazia algumas orações rápidas, porque quem aí é mãe, dona de casa, trabalha fora, sabe exatamente como que a vida da gente é corrida, né? E aí às vezes a gente faz uma oração simples, rápida e simplesmente acha que aquilo agrada a Deus. Mas eu tava muito insatisfeita, tava muito triste comigo mesmo porque eu não tava dedicando vida com Deus. Eu não tava tendo intimidade profunda com Deus. E aí eu comecei aqui no serviço mesmo, colocando alguns vídeos, algumas pregações, e uma delas me emocionou muito e me trouxe de volta a pé no chão. A pregação é do Luciano Subirá e ele falava sobre Pedro. O título da pregação era Tu me amas? Tu me amas? E na pregação ele falava assim que nós vivemos esperando um avivamento na igreja e perdemos a oportunidade de viver um avivamento em nós. E naquela pregação ele falou sobre Pedro, quando Jesus naquela noite distribuindo pão, ele falou assim, um de vocês irá me trair. E alguns dos discípulos perguntou assim, será que sou eu? Enquanto Pedro, ele se julgava o bom. E ele falava, eu jamais vou fazer isso com o Senhor, mestre. E quando Jesus foi pego, Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí caiu a ficha de Pedro. E quando Jesus, ele fala para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Pedro traz a memória quando ele negou Jesus e ele pensa, eu gosto do Senhor. Mas não era isso que Jesus queria escutar. E Jesus novamente insiste com ele, Pedro, tu me amas? E ele se entristece e fala, Senhor, eu gosto de ti, eu te amo, mas não é por aquilo. Então eu percebi que eu amava Jesus, mas não era tudo aquilo que eu achava que eu amava. Eu amava Jesus, mas eu não estava dedicando tempo suficiente para Ele. Como que a gente pode amar quando a gente ama alguém? A gente quer estar perto, a gente quer passar tempo junto, a gente sente prazer em buscar, a gente sente prazer em estar na presença da pessoa. Quando a gente começa a namorar mesmo, começo de relacionamento, a gente sente aquela vontade de estar perto daquela pessoa o tempo todo, toda hora. E é isso que Jesus quer que a gente faça. E eu estava sentindo que eu estava distante e me entristeceu profundamente. Me entristeceu saber que eu não amava conforme eu gostaria que eu amasse. Então, naquele dia mesmo, no meu trabalho, eu encostei a porta, ajoelhei na cadeira e falei, Senhor, chega de águas rasas. Chega, Senhor Jesus, de viver superficial. Chega de viver uma religiosidade onde eu vou na igreja, mas cadê aquele fervor, aquele queimar dentro de mim? E ali eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu quero voltar à essência, eu quero voltar ao primeiro amor, aquele amor da primeira conversão, daquele nosso encontro, Senhor, eu quero voltar. E nisso, Deus começou a trabalhar na nossa vida. Como um bom pai, como um pai zeloso que ama o seu filho, às vezes, tem que chegar, se a gente não chega pelo amor, a gente tem que chegar pela dor. E Deus permitiu que eu passasse por um momento muito difícil, para que eu conseguisse enxergar a grandeza dele na minha vida e buscar mais a presença dele. No dia 2 de dezembro, o meu filho, 1 ano e 2 meses, ele teve as primeiras crises de convulsões. Eram crises sutis, eram crises parciais, crises de ausência, mas a gente logo percebeu que alguma coisa não estava certo e a gente já levou no pronto atendimento. E a médica disse que ele estava tendo crises convulsivas e aconselhou a gente a procurar uma neuro. Passou alguns contatos, já falou de antemão, falou assim, olha, final de ano, já era 2 de dezembro, as agendas começam a se fechar, então procuro o quanto antes. E assim que vocês conseguirem, entre em contato comigo para falar que tá tudo bem e tudo mais. E isso no dia 2 de dezembro. E aí no dia 3 de dezembro, a gente procurando, entrando em contato, em vários lugares não tinha vaga e também não tinha encaixe, mas Deus começou aí a sua provisão. E a gente conseguiu, para aquele dia mesmo, na parte da tarde, uma consulta com uma neuro, aqui na nossa cidade mesmo. E a gente levou nela e explicou o que o Dani estava passando. Meu filho chama Daniel. E nisso, ela já mandou a gente fazer uma ressonância.
mandou fazer alguns outros exames, mas a princípio a ressonância era o principal, e isso numa sexta-feira. E aí teria que ser com sedação, é um tipo de ressonância que teria que ser com anestesia, na presença do médico, como ele era muito pequenininho e para ele não se mexer teria que ser com anestesia. Então a gente tentando vaga, a gente tem um convênio de plano de saúde, mas por conta de estar final de ano, as agendas estavam todas lotadas e a gente só ouvia não. E pela Secretaria de Saúde da cidade onde a gente mora, a gente conseguiu uma vaga e a gente fez na segunda-feira. Então na sexta a gente passou na neuro e na segunda-feira a gente conseguiu fazer a ressonância nele. Isso na segunda, e na quinta-feira a gente conseguiu o retorno com a neuro e já levou o resultado. E naquele dia foi um baque muito grande, porque a neuro falou pra gente: olha, ele está com um tumor cerebral de 4,5 cm e aqui tudo indica que é um tumor sugestivo para câncer. Então eu não sou neurocirurgiã, eu preciso que vocês vá atrás de um neurocirurgião. E já encaminhou a gente para uma cidade vizinha onde tinha um neurocirurgião e a gente foi. E chegando lá, o médico olhou os exames e falou: realmente é caso cirúrgico, ele vai precisar passar por uma cirurgia. Aqui a gente tem total condições de fazer a cirurgia, mas se ele precisar de um tratamento oncológico, nós não temos, vocês vão ter que ir para fora. Então vocês podem escolher estar fazendo a cirurgia aqui com a gente ou estar fazendo a cirurgia em outro lugar. E aí, a princípio, a gente sem conseguir raciocinar direito, a gente saiu de lá marcando a cirurgia para aquela cidade e voltamos para casa com o coração angustiado, com o coração temeroso, não sabia o certo que queria acontecer. E nisso, no sábado, algumas pessoas já ficaram sabendo, já começaram a orar pela vida do Dani, e uma mãe me procurou e ela se compadeceu, falou que ela tinha acontecido a mesma coisa com o filho dela, que ele também foi diagnosticado com um tumor e que ela tinha feito o tratamento dele no Centro Boldrini, que é em Campinas, que é um centro referência na América Latina em câncer infantil, e ela nos indicou, falou: se vocês puderem, vá para esse centro, porque já é um centro especializado, já é um centro que vocês vão receber tratamento completo. E eu fui muito bem recebida lá, vocês vão gostar muito do espaço e tudo mais. Os médicos são neurocirurgiões pediatras, então se vocês tiverem oportunidade, consegue uma vaga lá. E simultaneamente eu conversando com aquela mãe que me achou, não sei de como ela conseguiu o meu contato e tudo mais, eu não a conhecia, e nisso meu esposo, que não estava em casa, me ligou e falou assim: amor, uma conhecida nossa disse que o filho dela fez residência no Hospital Boldrini, que é um centro referência na América Latina, e perguntou se a gente gostaria de ter uma vaga lá, que ele poderia tentar nos encaixar lá. E na mesma hora era a confirmação que a gente estava precisando. Eu falei assim: não, se ele conseguir uma vaga, a gente vai. Isso no sábado. Na segunda-feira, essa conhecida nossa, ela gentilmente ligou e falou assim: olha, a gente conseguiu uma vaga para vocês. Vocês têm consulta marcada às 7 horas da manhã, amanhã vocês podem ir? Isso já era 7 horas da segunda-feira, e eu falei assim: não, a gente vai pela fé, a gente vai. Chegamos lá, fizemos a triagem e tudo mais, conversamos com assistente social, com psicólogos, até passar pelo médico, lá é o protocolo do hospital e tudo mais. E nisso deu conflito de dados. A gente foi para ser consultado pelo SUS, mas como a gente tinha um plano local, estava dando conflito, e eles falaram que não conseguiria atender a gente pelo SUS, que teria que ser pelo convênio. E com muito custo, com muita angústia, com muito sofrimento, a gente conseguiu passar em consulta. A gente não saiu de lá sem consulta. Eu orava pro Senhor e falava: Senhor, não me deixe sair daqui com as mãos vazias. Eu não vim de tão longe, Pai, para sair daqui com as mãos vazias. E nisso a gente conseguiu passar em consulta. O Dani foi consultado com um neurocirurgião e também com uma médica da oncologia. E eles falaram que ele precisava fazer a cirurgia com urgência. Então a gente estava lá numa terça-feira e eles já marcaram para a próxima quarta-feira a cirurgia dele. E nisso a gente voltou embora para nossa cidade. E então nós saímos de lá com os papéis para que pudéssemos entrar com o plano de saúde, para que eles liberassem a cirurgia para o nosso filho. E na quarta-feira a gente entrou em contato com a operadora do plano de saúde e eles disseram que infelizmente não conseguiria cobrir no local que a gente queria, já que eles já nos oferecia aqui na região e era fora da região o nosso plano local. Então eles falaram que nada poderia fazer, mas o nosso coração não estava sentindo paz de fazer aqui na nossa região, porque não tinha neurocirurgião pediatra, outro que não era referência,
e outro que também, se precisasse da parte de oncologia, a gente não teria, porque aqui não tem. E então começou a nossa angústia. E a gente conversou com alguns amigos e decidiram que uma advogada, amiga nossa, entraria na justiça para ver se eles conseguiam eliminar para a gente fazer essa cirurgia. Isso na quarta-feira. E na quinta-feira, a gente arrumando toda a documentação e só recebendo negativa da operadora, e a gente angustiado, e eu tentando de todas as formas conseguir com que a gente conseguisse, porque já estava agendado lá em Campinas, já estava tudo certo pra gente fazer essa cirurgia lá em Campinas. E aí eu clamava a Deus, e ao mesmo tempo que eu clamava a Deus, eu sabia que Ele responderia, mas o meu coração estava aflito. E eu tinha muito, mas muito medo de perder meu filho, muito medo mesmo. E eu chorava e pedia para Deus ter misericórdia de nós, de abrir uma porta lá. E nisso eu falava: Senhor, me responde, eu tenho medo de perder meu filho, me responde. E Deus me mandou esse louvor. Eu estava ouvindo alguns louvores durante o trabalho, e numa playlist Deus mandou esse louvor, e eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Prometeu garantir. Descansa.
descansas, podes confiar em mim. Glória a Deus, né? Glória a Deus, como que Deus age na nossa vida, como que Deus, até mesmo em meio de um louvor, Ele fala o nosso coração e acalma o nosso coração. Mas infelizmente o homem, ele é falho, ele tem a natureza carnal e mesmo Deus falando comigo, eu ainda tinha muito medo de perder meu filho. E nesse dia eu fui embora para casa cabisbaixo, porque eu não tinha conseguido nada ainda de uma afirmativa que a gente conseguiria fazer esse exame lá em Campinas. E eu exausta, meu corpo estava exausto, minha mente estava exausta, e eu cheguei em casa e chorei muito de preocupação, de nervosismo e pela falta de fé mesmo. E nisso eu dormi, amanheceu na sexta-feira e eu resolvi entregar para Deus. Falei, Senhor, já não está mais no meu alcance, já está nas mãos dos advogados e eles estão fazendo a parte dele e eu pouco posso fazer, eu nada posso fazer. Então, nesse momento, eu decido entregar nas tuas mãos, decido confiar em ti, ó Pai. E eu não quero mais, eu te entrego sem pegar de volta. Então, faça a tua vontade, se for pra gente fazer aqui mesmo, que o Senhor esteja encaminhando, tira essa angústia, tira essa insegurança do meu coração. Se for pra gente ir pra lá, o Pai abre portas. Eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor fará o melhor por nós. E essa foi minha oração de entrega. E então, a partir desse momento eu confiei, decidi confiar, falei pro meu esposo, se a advogada precisar de alguma coisa, você faça por ela, porque hoje eu não quero tomar parte, hoje eu vou deixar Deus agir, hoje eu vou deixar Deus trabalhar. E é impressionante que quando a gente resolve deixar mesmo na mão de Deus, quando a gente resolve colocar toda a nossa confiança em Deus, aí Ele resolve trabalhar por nós. Porque até então, quando a gente fica segurando os nossos problemas, segurando aquilo que a gente acha que nós vamos conseguir com as nossas mãos, Deus não tem como agir, entendeu? Deus não sabe, Deus não pode fazer aquilo que a gente não deixa de fazer. Deus é um Deus que pode todas as coisas, mas Ele não é um Deus intrometido. Então, a partir do momento que você toma conta das coisas, você quer resolver por você mesmo, Deus não tem como intervir. E aí, a partir do momento que você entrega na mão dele, você vê o sobrenatural acontecendo. E foi o que aconteceu naquele dia. A advogada entrou em contato com meu esposo, falou, olha, eu preciso falar com vocês dois, chama sua esposa, eu preciso falar com vocês. E ela ligou pra gente e falou assim, olha, eu tenho total condições de continuar no caso, mas um advogado lá de Campinas, que já está acostumado com esse tipo de ação, de tipo de liminar, ele se ofereceu para cuidar do caso de vocês de graça. Se vocês aceitarem a partir desse momento, ele vai tomar conta pra vocês. E aquilo, meu coração se encheu de alegria, porque eu sabia que era Deus. Eu sabia que era Deus colocando pessoas pra nos ajudar. E então a pessoa, e além disso, o advogado nunca conheceu, nunca viu falar da gente, nunca, nem sequer sabia quem que era a pessoa. E ele se compadeceu e ele quis nos ajudar. E ele pegou o caso sem nos cobrar nem um centavo. E ele resolveu pra gente. No sábado ele já distribuiu o processo lá no juizado de Campinas. E já liberou pra gente, falou assim, olha, agora a gente só vai esperar a resposta do juiz, mas 90% de chance dele dar um liminar favorável para vocês fazer essa cirurgia, então fique em paz e espera. E nisso, Deus trabalhando, meu coração já se acalmou mais, a gente passou aquele final de semana um pouco mais tranquilo, mas quando chegou no domingo à tarde, o inimigo, ele é muito astuto, porque ele, quando vê Deus trabalhando, quando ele vê Deus fazendo e vê o coração da gente se acalmando, vê o nosso coração confiando, ele vem para matar, roubar e destruir. Isso é o que ele mais sabe fazer, destruir, roubar a paz da gente. E aí eu fazendo a mala para poder levar o Daniel para ser internado em Campinas, eu comecei numa crise muito grande de choro, porque na minha mente o inimigo, ele soprava, ele falava assim, sabe aquela camisa que você comprou pro Daniel esses dias? Então leva porque você vai trazer seu filho no caixão. Leva aquela camisa porque você vai precisar dela para trazer ele no caixão. E aquilo me doía, e eu chorava, e eu clamava a Deus, falei, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito, eu não vou trazer meu filho no caixão. E ele falava para mim, cochichava no meu ouvido, falava assim, sabe aquele dinheiro que o pessoal levantou para você? Porque os nossos amigos fizeram uma vaquinha, porque até nisso Deus prepara. Nós não estávamos pensando no financeiro, eu com o Diego, a gente estava tão preocupado em resolver o problema que a gente nem estava pensando no financeiro, nós sabíamos que de alguma forma esse dinheiro ia vir. E então nossos amigos, com um gesto de amor, um gesto de carinho, fizeram uma oferta pra gente com o dinheiro que seria usado com as despesas nossas lá em Campinas. E ele pegou, e o inimigo falava, sabe aquele dinheiro que vocês receberam? Então, é pra vocês trazer o seu filho no caixão. E aquilo me doía profundamente. E eu chorando, meu esposo me abraçou e falou assim, calma, porque isso aí é o inimigo fazendo pra te tirar a paz.
E aí a gente saiu, fomos no culto à noite, e um pregador visitante da nossa igreja trouxe uma palavra e dizia que, da mesma forma que um homem clamava pela vida do seu filho, e Deus falou assim: vá em paz, que seu filho vive, você também não vai perder o seu filho. E ele ministrava a respeito disso, e Deus falando comigo uma segunda vez. Mas mesmo assim meu coração ainda não estava em paz. E à noite, uma amiga muito querida, ela ligava para mim todas as noites para nós orarmos, para eu desabafar com ela. E ela pegou e falou para mim assim: amiga, calma. Eu, de uma certa forma, eu achava que era Deus preparando eu para perder meu filho, sabe? Eu achava que Deus ia tirar ele de mim. E ela falava assim: não, amiga, ele não vai tirar de você. Deus está usando o Dani para ser bênção, para ser testemunho vivo da presença de Deus, dos milagres de Deus, da grandeza do amor de Deus. Ele não vai tirar de você. O inimigo está fazendo isso, está lançando dardos para que você tire sua paz, para que você perca o foco de oração, perca o foco de sentir a presença e o cuidado de Deus para vocês. Então, fique em paz. Se fosse de Deus, se isso fosse de Deus, você sentiria paz. Quando não é de Deus, você sente medo. E é isso que está acontecendo com você. Então, fique em paz. E nós fomos então para Campinas, chegamos lá, conhecemos o dono da casa que nos recepcionou, numa pensão que a gente recepcionou, que era um pediatra. Deus cuidou também dessa parte, a gente nem sabia, e ele era um pediatra, e ele nos ajudou o tempo todo lá que a gente precisou, nos levou no carro dele para o hospital, em tudo que a gente precisava lá ele nos apoiou. E chegando lá, a gente fez os exames na terça-feira, os preparatório para ele, e eu falava para Deus assim: pai, eu sei que se o Senhor quiser curar o meu filho, antes mesmo dele entrar na sala de cirurgia, o Senhor pode. E eu também sei que se o Senhor quiser curar ele na mesa de cirurgia, o Senhor pode. Assim como Daniel, o Senhor não livrou da cova dos leões, mas o Senhor o livrou na cova dos leões. Eu sei que o Senhor pode cuidar do meu filho. E nisso eu orei pedindo para Deus e falei: Senhor, se for também numa quimioterapia, eu aceito, pai, mas cura o meu filho, não deixe que ele morra. E essa era a minha oração. E no dia 22 começou o ministério do meu filho, porque eu sei que ele vai ser um servo vivo do Senhor. Eu sei, porque desde o meu ventre, desde a minha barriga, eu consagrava ele para o Senhor. Eu falava: ele é teu, Senhor. E naquele dia, o Daniel fez a cirurgia dele, e ele fez centenas e centenas de pessoas se ajoelhar em oração, pessoas que estavam longe de Deus, pessoas que até mesmo não tinham intimidade com Deus, pessoas que tinham muita intimidade com Deus, e mesmo assim se curvou orando, intercedendo por meu filho, e pôde compartilhar também desse milagre. E naquele dia a gente levantou bem cedo, e o Dani foi para a sala de cirurgia. Na sala pré-cirúrgica, a enfermeira pegou ele do meu colo, ela fez primeiro um sonífero, um calmante, e ele todo debilitado, e os médicos falando pra gente quais que seriam os riscos. Seriam vários os riscos, e um deles era que o tumor era grande, e na hora que tirasse o tumor, que estava do lado esquerdo, iria ficar um vazio, e nisso, quando fosse tirado, ele poderia ficar com sequela do lado direito, sem o movimento, ele perderia as forças. Essa foi a palavra do médico, que ele perderia as forças do lado direito momentaneamente, mas com o tempo ele voltaria a restabelecer. Mas diante de tudo isso, eu só falei pro médico: doutor, por favor, traga meu filho pro meu colo. E ele falou: calma, vai dar tudo certo, tenha confiança. E nisso o Daniel foi para a sala de cirurgia. E naquele dia, o Dani começou a trabalhar também na minha vida. Deus usou a vida do meu filho para trabalhar em mim, para aprender a confiar mais em Deus, para ter mais relacionamento com Ele. E Deus, através daquele milagre que Ele estaria fazendo naquele dia na vida do meu filho, fez com que eu enxergasse a grandeza, o poder e a soberania do nosso Deus, não simplesmente por tudo aquilo que Ele possa fazer pela nossa vida, mas principalmente por aquilo que Ele é. Ele é um Deus soberano, Ele é dono da vida e da morte, Ele pode todas as coisas, e nisso eu comecei a compreender a dimensão do nosso Deus, e eu quis mais e mais e mais dele. Meu coração voltou a queimar como da primeira vez em que eu me converti, em que eu busquei o nosso Senhor. E assim como aconteceu comigo, e muitas pessoas vieram me falar que pela vida do Dani, pela vida do meu filho, eles voltaram para Jesus também. E eu sei que nada foi por acaso. Tudo que aconteceu, todo o processo doloroso que nós passamos, todo o processo de sofrimento da vida do meu filho, porque eu sei que foi um momento muito difícil, eu sei que ele sofreu bastante, muitas dores, mas eu sei que nada foi em vão, porque Deus tinha algo maior, Deus tinha propósito maior.
E hoje eu vejo aquela cicatriz na cabeça dele e serve para mim glorificar a Deus todos os dias que eu olho naquela cicatriz, eu glorifico a Deus pela grandeza, pela imensidão que Deus é. E então o Dani saiu da sala de cirurgia, ele entrou às 8 da manhã, saiu às 18h30, foram 10 horas e meia de cirurgia, e ele saiu do centro cirúrgico para UTI, já acordadinho, e ele não ficou com sequela nenhuma. O Dani saiu da sala de cirurgia acordado, bem, movimentando os dois lados, e recuperou super rápido, ficou uma noite só na UTI, uma noite e um dia na UTI, 24 horas de protocolo, já foi pro quarto. 2 dias depois o Dani já estava em casa. E nós voltamos lá e recebemos o diagnóstico de um tumor benigno, glória a Deus. E o Dani tá curado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus só usou esse episódio, essa fase na nossa vida, porque Deus faz milagres nas nossas vidas todos os dias, desde que a gente acorda até a hora que a gente deita. Só do fato da gente respirar, nós já temos um milagre divino, mas às vezes Deus precisa fazer coisas maiores para que as pessoas possam saber aonde Deus está, aonde Deus pode intervir. E eu dou glórias a Deus por isso. E o motivo pelo qual eu estou aqui nesse dia te falando sobre o meu testemunho é para que você também tenha essa experiência profunda com Deus. Uma coisa é a gente olhar nos textos bíblicos e ver os milagres que Deus faz, e outra coisa é a gente viver esse milagre na nossa vida. Então eu te convido a ter essa experiência profunda, a ter esse encontro verdadeiro com Deus. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. E Deus quer que nós olhamos os pequenos milagres dele. Ele quer que a gente olhemos os grandes milagres, os grandes feitos e glorificamos o nome dele. Jesus está muito próximo de voltar. Muitos não acreditam e você tem todo o direito de não acreditar, mas é a minha obrigação de dizer. Jesus está voltando e Ele está dando a última chance para que a gente venha nos arrepender. Deus está dando a última chance da gente voltar para Ele. E nós estamos deixando perder o foco muito fácil. Hoje tem tantas coisas para nos distrair, tem tantas coisas para nos tirar o foco. É um celular, um WhatsApp, as redes sociais, Instagram, Facebook, televisão. O corre-corre do dia a dia, serviço, estou trabalhando fora. Eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho N coisas para fazer, eu não tenho tempo. Pois bem, se você não tem tempo agora, se você não tem prazer agora de estar na presença de Deus, você vai ter prazer de passar a eternidade do lado dele. É agora, é nesse momento. Não espere que nada disso venha acontecer na sua vida, dar um chacoalhão, uma dor imensurável para que você se volte a Deus. Não espere passar por momentos difíceis para poder glorificar a Deus. Então é isso. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte: se você está longe de Deus, se você está longe daquele primeiro amor, volta enquanto é tempo. Se ajoelhe, ore, peça para Deus mostrar aquilo que você precisa, peça perdão dos seus pecados, peça perdão das suas falhas, volte ao primeiro amor. E eu garanto para você que é o melhor lugar de se estar é no colo do nosso Deus. Então, se você está firme com Deus e mesmo assim você está passando por momentos difíceis, saiba que através da tua vida, Deus vai mostrar para outras pessoas que precisam. O Daniel, uma criança inocente, muitas vezes fala assim: por que Deus permite um inocente desse passar por isso? Foi sofrido, foi dolorido. Daniel tomava morfina de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. E ele sofria muito. Eu, como mãe, queria tirar aquilo do coração, queria tirar aquela dor dele e passar para mim. Mas Deus permitiu que o Dani, guerreiro, passasse por isso, para que outras pessoas vissem a grandeza dele nas nossas vidas. Entendeu? Deus permitiu que nossa família passasse por esse momento difícil, para que a gente pudesse testemunhar do amor dele para as outras pessoas. Para que outras pessoas sentissem esse chacoalhão também de Deus, sabe? Então, não deixe que tudo que nós passamos, não deixe esse testemunho que eu vim aqui falar com vocês, seja em vão. Mas que você possa agora, não deixe para amanhã não, agora, se render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você que está me ouvindo aqui ainda não fez uma oração entregando o seu coração para Jesus, se você ainda não se entregou verdadeiramente para um único Deus que pode trazer você a salvação, porque na Bíblia fala assim: não existe passagem se não for Jesus, porque Jesus é o único caminho para chegar a Deus. Então, se você pode fazer essa oração agora, faça a oração entregando, fala: Senhor, perdoa os meus pecados, eu já não quero mais ser esse velho homem. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu a partir de agora entrego o meu coração ao Senhor. Faça essa oração de entrega ao Senhor Jesus, confessa com todos os teus lábios que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida.
E você que está afastado, volte. Ainda é tempo, ainda é tempo. Jesus está voltando, mas ainda é tempo. Na hora que ele voltar, já não há mais tempo. Não deixe o inimigo roubar o mais precioso da tua vida, que é a salvação. Não deixe roubar aquilo que Deus tem para você. Se você tem medo apenas do inferno, tá errado. Você tem que estar com medo de ficar longe da presença e do amor do nosso Deus. Porque o inferno só é inferno porque ele está longe, porque Deus está longe desse lugar. O céu só é céu porque Deus está lá. Então, não tenha medo de ir para o inferno, não tenha medo de se perder. Tenha medo de ficar longe da presença e do amor do nosso Deus. E sinta meu abraço, sinta meu amor. Todos aqueles que oraram por nós, eu deixo meu muito obrigada. Saiba que nos fortaleceu. E compartilhe essa mensagem com aqueles que você acha que deve ouvir essa mensagem. Não deixe que se perca, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus veio para nos salvar, nos trazer vida, vida em abundância. Sinta a paz do Senhor Jesus nesse momento na sua vida. Um abraço, fiquem com Deus.